Na aula de hoje, como criar um cadastro do zero no Excel, vamos estar logando nos formulários que somente o nosso usuário tem acesso. Eu vou estar lhe ensinando como é que a gente faz para que a gente possa estar acessando somente aqueles formulários que cadastramos os acessos para os nossos logins. Também vou estar listando, pegando a sugestão do nosso amigo Adilson, onde ele diz: Cleidson, muito bom, muito interessante esse formulário para o login. É interessante que a gente pudesse fazer uma melhoria. Apenas sugiro que você possa estar aumentando o tamanho do formulário somente no momento que possa estar alterando a senha do mesmo. Então, pegando a sugestão do nosso amigo, também vou aplicar a este vídeo. Como também farei ajustes no nosso formulário de login. Se você está precisando aprender a criar um cadastro zero no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou lhe ensinando como está criando um formulário de cadastro do zero no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Eu tenho um pedido a fazer a você que já conhece o nosso trabalho. Eu peço a você que também se inscreva no canal William Oliveira. Canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Eu conto com a sua inscrição. Corre lá para o vídeo do nosso amigo William Oliveira e comenta lá que chegou através do nosso canal Programador Excel VBA. Esse é o formulário de login que temos desenvolvido passo a passo. Na descrição desse vídeo estará o link da playlist completa. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Pegando a sugestão do nosso amigo Adilson, e também essa sugestão eu recebi do meu amigo William Oliveira. Na descrição desse vídeo também estará o link do canal William Oliveira. E eu sugiro que você possa estar se inscrevendo para também estar aprendendo Excel de forma gratuita com o William Oliveira. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? A sugestão do nosso amigo é que esse form pudesse estar com um tamanho bem menor e só aumentasse o seu tamanho quando eu clicasse em alterar senha. Então, pegando a sugestão dos nossos amigos, vamos fazer exatamente isso. Ó. Observe que eu vou clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic. Eu já estou visualizando aqui o meu projeto. Caso você esteja utilizando o arquivo auxiliar, lembrando que o arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa estar baixando, é necessário que você seja cadastrado no site Tribo Digital. No primeiro comentário, no comentário fixado desse vídeo, estará o link para que você possa estar acessando. Ó. Então, basta você estar clicando em exibir Project Explorer. Ao fazer isso, ao dar um duplo clique no formulário, ele vai estar aparecendo aqui ao centro. Eu já estou visualizando o formulário FRM Login. O que eu estarei fazendo? Ó? Vou clicar com o botão direito sobre ele e vou clicar em propriedades. A propriedade rate, que é a propriedade da altura desse form, está com o valor de 500,25. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique nesse formulário. Eu estou dentro do evento clique. Ou seja, quando eu clicar nesse formulário, ele vai fazer alguma ação. E o que eu estarei programando? Ó? Observe que eu estarei programando o evento initialize. Quando eu inicializar esse form, aí sim ele vai executar alguma ação. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou utilizar a estrutura with, e ao colocar o me, eu estou me referenciando a quem? A esse formulário. Ó. Vou utilizar um ponto rate, ou seja, a altura do form. E eu vou dizer que ele vai partir de quanto? Ó. Eu já fiz aqui alguns testes, então por isso eu vou colocar o valor de 350. Ó. E vou utilizar o end with para fechar a estrutura with. E o que isso quer dizer? Ó? Observe na prática. Ó. Vou clicar em executar. Observe aí como é que ficou o nosso formulário, ó, com o tamanho bem reduzido. Ou seja, eu não consigo visualizar aqueles campos a mais. Então, pegando a sugestão do nosso amigo, eu estou aplicando a esse projeto. Ó. Ao clicar em alterar senha, aí sim o formulário vai estar aumentando de tamanho. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Observa, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Vou dar um duplo clique nesse objeto, alterar senha. E o que eu estarei fazendo? Ó? Aqui também eu farei alguns ajustes. Mas a priori, para que eu possa estar aumentando o form, basta eu estar informando o nome desse formulário. Ó, o FRM Login. Ponto. Vou utilizar aqui a propriedade rate, que é a propriedade da altura, e como vimos no início desse vídeo, o meu formulário padrão, a altura dele é de 500. Ó. Então, ao clicar em executar, observe, ó, ao clicar em alterar senha, agora sim o meu formulário aumenta de tamanho. Então, o que é que eu estarei fazendo aqui? Ó? Já atendi a sugestão do nosso amigo, agora vou fazer algumas melhorias que eu estou utilizando um arquivo auxiliar cedido pelo meu amigo Márcio Santos. Então, muito obrigado, Márcio Santos, por ter cedido o seu arquivo para que eu pudesse estar implementando nessa série de vídeos. Então, fica aí registrado o meu muito obrigado a você, Márcio Santos. Vou descarregar esse formulário, vou na guia desenvolvedor,
Visual Basic. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique nesse objeto. Ó. Então, esse objeto, o LBL alterar senha, underline clique, ele faz o que? Quando eu clico sobre ele, ele está deixando o meu frame de forma visível. Como também o LBL aviso, o LBL exclamação está aumentando o tamanho do meu form. Ó. Vou pegar essa estrutura, vou dar um Ctrl X e a recortei. Ó. E o que eu estarei fazendo? Ó? Sub, mostrar, underline campus. Vou dar um Enter, vou colar a programação que eu havia recortado. E o que eu estarei fazendo? Ó? Quando eu clicar no alterar senha, vou estar executando novamente para que você entenda. Ó. Agora ele não vai fazer mais nada, porque eu já recortei o comando por trás desse evento. Ó. Então, quando eu clicar em alterar senha, ele só vai permitir que eu altere a senha se eu digitei o usuário e se eu digitei o campo senha. E ao clicar em alterar senha, ele só vai permitir que eu altere se o usuário e senha estiverem corretos. Então, essa é a primeira melhoria que eu estarei fazendo nesse formulário. Ó. Então, vou descarregar aqui o formulário, vou na guia desenvolvedor Visual Basic, vou dar um duplo clique nesse objeto. Ó. Então, para que eu possa fazer isso, vou estar utilizando o meu txt usuário.txt. Eu estarei verificando se ele for igual a vazio. O que eu estarei fazendo? Ó. Vou utilizar o nosso tem, que quer dizer, então, se ele for igual a vazio, eu vou estar chamando o meu mi.lbl aviso, que nada mais é do que um rótulo. Então, vamos mostrar aqui quem é o LBL aviso. Ó. Vou clicar sobre esse objeto, propriedades, e observe, ó, o LBL aviso é esse campo. Ó. Então, ao invés de eu estar emitindo um MCG Box, eu vou estar emitindo nesse objeto. O que? Eu vou estar emitindo um aviso que o usuário esqueceu de preencher o campo nome. Ou o usuário esqueceu de preencher quem? O campo senha. Então, vou dar um duplo clique novamente aqui no alterar senha e vamos voltar aqui ao evento. Ó. Vou utilizar a propriedade Object e eu estarei atribuindo o que é ele. Ó. Vou estar atribuindo um texto. Ó. Entre aspas duplas, favor preencher o campo usuário. E fecho aspas duplas. Então, essa é a mensagem que vai estar aparecendo lá para o meu usuário, caso eu tenha esquecido de preencher esse campo. Ó. E para que o meu código pare por aqui, eu vou utilizar o nosso exit sub. E o end if para quê? Para que eu possa estar fechando a estrutura if. E se eu preenchi o campo usuário, agora eu vou estar verificando quem? O campo senha. Então eu posso copiar esse comando e vou colar logo aqui abaixo. Ó. E estarei trocando apenas o nome do objeto. Ó. Vou alterar para o txt senha. Então eu estou verificando se o txt senha é igual a vazio. E eu estarei fazendo o que? Favor preencher o campo senha. Então, se o meu usuário esqueceu de preencher o campo senha, ele vai estar informando naquela LBL, ou seja, naquela label, o seguinte texto, ó, favor preencher o campo senha. E vamos fazer aqui um teste. Ó. Observe, ó, ao clicar em alterar senha, observe que aparentemente nada acontece. Por que que nada aconteceu? Porque esse objeto está com a sua propriedade visível igual a false. Ó. Então, primeiramente, eu vou estar deixando a sua propriedade visível igual a true. Ó. Vou clicar sobre ele, vou clicar em propriedades. E aqui, observe, ó, a sua propriedade visível estava como false. E vou alterar para true. Como também esse outro objeto. Ó. Já esse outro, eu vou mantê-lo como invisível. Ó. Vou apagar esse texto. Ó. Preencha os campos abaixo. Esse texto está no meu caption. Então, vou apagar esse texto. Ó. E qual é a ideia? Esse texto só vai aparecer para mim quando eu esquecer de preencher um dos objetos. Já esse objeto aqui, o que vai estar servindo para quê? Ele vai servir apenas para um alerta. Então, ele também vai estar invisível. Ó. E ele estará visível apenas. Ó. Vou copiar o nome desse objeto. Vou dar um duplo clique em alterar senha. Ó. Acima desse comando, eu estarei o colando. Ó. E eu vou estar o tornando a sua propriedade visível para true. Então, quando eu clicar naquele objeto, caso eu tenha esquecido de preencher o txt usuário, ele vai tornar o LBL exclamação visível. E logo em seguida, vai aparecer no objeto, favor preencher o campo usuário. A mesma lógica estarei fazendo para quem? Para o campo senha. Ó. Então vamos aqui fazer na prática. Ó. Vou clicar em executar. Observe que ambos os objetos eu não estou visualizando. O LBL exclamação está invisível. O LBL aviso eu só não estou visualizando porque ele não tem texto algum na sua propriedade caption nesse momento. Ó. Ao clicar em alterar senha, observe, ó, eu consigo visualizar agora o meu LBL exclamação e o LBL aviso. Aqui é apenas questão para a gente estar ajustando o tamanho, a posição dos objetos. Ó.
ao estar preenchendo, por exemplo, o campo Gleidson, ao clicar em alterar senha, observe que ele já alterou a sua informação. Ó, favor preencher o campo senha. Quando eu preencher aqui com uma senha qualquer, ao clicar em alterar senha, o que ele vai estar fazendo? Primeiramente, ele vai estar verificando se esse usuário e essa senha estão corretos. Caso estejam, aí sim ele vai estar expandindo o formulário e me mostrando os demais campos. Caso eu tenha preenchido o usuário ou a senha de forma errada, ele vai estar me alertando. Então, primeiramente, vamos só ajustar esses dois objetos. Ó. Vou descarregar o formulário, desenvolvedor, Visual Basic. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou reposicionar esse objeto e também essa label. Ó. Vou estar diminuindo aqui um pouco, eu posso estar aumentando um pouco a área desse form. Ó. Vou reposicionar aqui os meus objetos e observe, ó, vou centralizar aqui dentro do nosso form. E o que eu estarei fazendo? Ó? Novamente vamos fazer aqui um teste. Ó. Vou clicar em alterar senha e observe, ó, favor preencher o campo usuário. Vou preencher aqui o campo usuário e ao clicar em alterar senha, ele vai me estar emitindo, ó, favor preencher o campo senha. Observe que a gente ainda pode estar deixando esse objeto bem mais próximo da exclamação. Aí é apenas questão de formatação, beleza? Então o que eu vou estar trabalhando agora? Ó? Vamos estar trabalhando, vou clicar em Visual Basic, vou dar um duplo clique em alterar senha. E o que eu estarei fazendo? Ó? Eu estarei fazendo uma verificação. Vou estar fazendo essa verificação aonde? Ó? Logo aqui abaixo. Eu vou estar verificando se o usuário e a senha estão corretos. Se estiverem, aí sim ele vai estar fazendo o quê? Vai estar mostrando os campos. Vou utilizar a estrutura with, que quer dizer com. E qual é o nome do meu codename? Ó? Planilha 6. Esse planilha 6 nada mais é do que a planilha a qual eu estou cadastrando os meus usuários. Ó? A CAD usuários. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou estar utilizando aquele comando para estar ativando essa plan. Vou chamar uma variável chamada lim. Eu ainda não a declarei dentro dessa rotina. Ó. Vou passar o valor de 2 para ela, porque se observarmos a minha primeira linha é o nosso cabeçalho. Eu quero estar fazendo uma verificação a partir da minha segunda linha. E o que eu estarei fazendo? Ó? Logo aqui abaixo, vou utilizar o nosso laço do until, faça até quando na minha cells, a parênteses da nossa variável lim, vírgula, de qual coluna. Vou utilizar a minha primeira coluna como critério. Ao encontrar uma célula vazia, nessa primeira coluna, ele para de percorrer, porque ele vai entender que eu não tenho mais nenhuma linha cadastrada. Enquanto ele não encontrar essa linha, eu vou estar fazendo uma verificação. Vou verificar se o usuário e a senha estão corretos de acordo com a coluna C, de acordo com a coluna D. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou colocar igual aspas duplas. Esse é o meu critério. Quando eu encontrar uma célula vazia, ele para de percorrer. Vou utilizar a estrutura if, que quer dizer se, e vamos informar a minha cells da nossa variável lim de qual coluna. O meu campo usuário está na minha coluna C, então por isso vou passar o número 3. Eu estarei verificando se ele é igual a quem? Ó? A variável usuário. Vou utilizar o operador AND, que basicamente eu estou fazendo uma concatenação. Estou concatenando uma informação com a outra. Se as duas forem corretas, aí sim eu vou estar mostrando os campos abaixo. Então vou estar chamando quem? Vou estar chamando a minha .cells, a parênteses da nossa variável lim, isso mesmo, na mesma linha. As informações têm que coincidir nas mesmas linhas da coluna C e da coluna D. Eu vou estar passando a coluna número 4, que é a coluna que eu hospedo a senha desse usuário. Eu estarei verificando se ela é igual à senha. Se essa informação estiver correta, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou utilizar a chamada call e vou estar chamando quem? Ó? O mostrar campos. Ó. Então vou estar digitando aqui, ó, mostrar underline campos. E estarei chamando o meu txt alterar login, estarei atribuindo a ele o que? A variável usuário. E também estarei chamando o txt alterar senha, e estarei atribuindo a ele a nossa variável senha. E logo em seguida estarei chamando o meu txt nova senha, e estarei utilizando a propriedade setFocus, ou seja, vou estar colocando o cursor no meu próximo campo. E para que esse código possa estar funcionando, antes de eu estar pegando a variável usuário e a variável senha e estar passando para o meu txt alterar login e o txt alterar senha, eu estarei fazendo da seguinte forma. Ó. Observe que eu vou chamar a variável usuário, eu estarei atribuindo ela o que? O meu mi.txt usuário.txt e vou estar chamando a variável senha. Eu estarei atribuindo a minha variável senha, o meu txt senha.txt. Caso você não esteja entendendo quem é o usuário e senha, por isso que é importante que você possa estar assistindo a playlist completa. Mas isso eu ensinei nas aulas anteriores. Então, caso você queira saber quem é o usuário, eu posso ensinar essa variável
Ao clicar com o botão direito sobre ela, vou clicar em definição. Ó. Observe que a variável usuário eu declarei do tipo public. E isso quer dizer o que? Por ela ser public, eu posso estar trabalhando com essa variável dentro de todo o meu projeto. Então eu posso estar chamando essa variável dentro de um private, como eu posso estar chamando dentro de outro private. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Ó. Ao clicar sobre ela e ao clicar em última posição, voltei para onde estávamos. E essa é a vantagem de declarar uma variável do tipo public. Ó. Ao clicar em Project Explorer, repare que essa variável vai estar lá no meu módulo 3. E eu estou trabalhando dentro do Form FM Login. E se eu der um duplo clique aqui em Login, você também vai reparar que abaixo em Acessar Sistema, também estou chamando a variável usuário e a variável senha dentro de uma outra sub. Então, como eu havia dito, essa é a vantagem de declarar uma variável do tipo public. Eu consigo trabalhar dentro de todo o meu projeto. Então, voltando lá ao nosso código, vou dar um duplo clique em FM Login e vou dar um duplo clique em Alterar Senha. E o que eu estarei fazendo? Ó? Logo aqui abaixo, vou utilizar o Exit Sub para que o meu código pare por aqui. Para que eu possa estar fechando a estrutura if, devo estar informando o End if. Para que eu possa estar mudando de linha, vou chamar a variável lim, vou dizer que ela é igual a ela própria, mais um. E para que eu possa fechar a estrutura do until, vou utilizar o nosso loop. Lembrando que eu ainda não declarei a variável lim. Ó. Se eu selecionar essa variável, clicar com o botão direito sobre ela e clicar em definição, observe, ó, o identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Eu já trabalhei com essa variável lim dentro desse projeto, mas não dentro dessa sub. Ó. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Logo aqui acima, vou utilizar o dim para declarar a variável e vou chamá-la de lim e vou declarar do tipo integer. Então dessa forma, se eu selecionar novamente essa variável lim, clicar com o botão direito sobre ela e clicar em definição, ele vai me mostrar quem é a variável lim. Vou fechar aqui a janela do meu project e o que eu estarei fazendo? Ó? E logo aqui abaixo do meu loop, eu posso estar emitindo uma mensagem ao meu usuário, porque se ele errou a senha ou se ele errou o usuário, eu não vou estar permitindo que ele avance. Vou emitir um MSG Box e vou colar aqui a mensagem, ó, usuário ou senha incorretos. VB crítico, que é aquele símbolo de crítica dentro da nossa mensagem, e o título, acesso negado. Isso quer dizer o quê? Que o usuário ou errou a senha, ou ele errou o usuário, ou ele pode ter errado os dois. E logo abaixo eu posso estar limpando novamente aqueles campos, ó, mi.txt usuário.txt igual aspas duplas, e o meu mi.txt senha.txt igual aspas duplas, eu posso estar colocando o cursor novamente lá no meu txt usuário.set focus. E para que possamos testar, vou fechar a estrutura with com o nosso end with. Ó. Vou clicar em executar e observe, ó, ao clicar em alterar senha, primeiramente ele vai estar me informando, ó, preencha o campo usuário. Ó. Vou estar preenchendo o campo usuário. Ó. Ao clicar em alterar senha, ele vai estar me emitindo logo em seguida, ó, preencha o campo senha. Ó. Vou passar aqui uma senha qualquer e ao clicar em alterar senha, observe, ó, usuário ou senha incorretos. Isso quer dizer o quê? Ou eu errei a senha, ou eu errei o usuário. Ó. E o meu cursor já está novamente lá no meu txt usuário. Se você observar o Gledson, o seu login aqui na coluna C e na coluna D a sua senha, ó, Gledson e a senha 789. Então vamos agora preencher de forma correta, ó, Gledson e a senha 789. Ó. Ao clicar em alterar senha, observe, ó, ele já preenche os dois campos para mim, ó, o campo login e já preenche o campo senha. E você pode estar sem entender. Se você lembra, eu peguei a variável usuário e a variável senha e atribuí a quem? Ao meu txt alterar senha e ao meu txt alterar usuário, que são exatamente esses dois objetos. Eu peguei esses dois objetos, o txt usuário e o txt senha, e armazenei na variável usuário e na variável senha. E logo abaixo, dentro do meu comando, eu peguei as duas variáveis e devolvi para o meu txt usuário e o meu txt senha. Ou seja, não vou ter o trabalho de preencher novamente esses campos. E para validar, é bem interessante que eu possa estar inibindo do meu usuário alterar novamente essas informações. E como é que eu faço isso? Ó? Vou descarregar esse formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, ó. Vou dar um duplo clique em alterar senha. E o que eu estarei fazendo? Ó? Lá naquele meu comando, ó, mostrar campos, vou selecionar essa rotina, vou clicar em definição. Ó. Então aqui eu estou tornando o meu frame de forma visível, o meu LBL de forma visível e o meu LBL exclamação de forma visível. E abaixo eu estou
aumentando o tamanho do meu form. Ó. E o que eu estarei fazendo? Ó? O meu mi.txt usuário.enable, ou seja, eu vou desabilitar aquele meu campo para que alguém possa estar alterando a informação. Ó. E vou atribuir o valor false. Dessa forma eu estou desabilitando esse campo. Ó. E a mesma coisa farei para o meu campo txt_senha.enable igual a false. Então dessa forma eu desabilitei ambos os campos. Ó. Então vamos fazer novamente aquela simulação. Ó. Então observa, ó. Vou clicar em alterar senha, preencho o campo usuário. Ó. Eu estarei o preenchendo. Ó. Vou clicar em alterar senha, preencho o campo senha. Vou passar aqui uma senha. Ó. Vamos lá, vou passar aqui uma senha, por exemplo, errada. Ao clicar em alterar senha, senha ou usuário incorretos. É interessante também que ele limpe esse objeto. Isso aí já a gente faz esse ajuste. Ó. Então agora vou preencher de forma correta. Ó, Gleidson, a senha 789. Ao clicar em alterar senha, ele já expande os meus objetos. E observe, como eu havia dito, vamos limpar esse campo. Ó. Preencha o campo senha. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou descarregar aqui o formulário, desenvolvedor Visual Basic, vou selecionar esse objeto, propriedades, e observe, ó, é o meu LBL aviso. Ó. Vou dar um duplo clique em alterar senha, e o que eu estarei fazendo? Ó? Vou localizar aqui o meu mostrar campos, vou clicar em definição, e aqui eu estarei utilizando novamente meu objeto, .object, e vou utilizar aspas duplas. Dessa forma eu vou estar esvaziando esse campo. Ó. E para finalizarmos os ajustes nesse arquivo, vou clicar em exibir Project Explorer. Duplo clique em FM Login. Lembre-se que eu estou utilizando um label sobre um objeto imagem. Ó. Ao clicar com o botão direito sobre ele, vou clicar em propriedades. É o LBL confirmar. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Eu estou dentro da rotina do evento clique do LBL confirmar. Eu estou acessando quem? O acessar sistema. Observe que essa rotina está logo aqui abaixo. Ó. E o ajuste que eu estarei fazendo será o seguinte, ó. Observe que aqui eu tenho o FM principal.lbl usuário logado.obj. Esse objeto é aquele objeto que tem no meu formulário principal, a qual recebe o nome da pessoa logada após o FRM login. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou novamente apagar esse comando e vou utilizar a variável usuário. Ó. Então dessa forma, lembre-se, se eu quiser saber quem é o usuário, ao clicar sobre ela, clicar em definição, eu vou estar verificando lá dentro do meu módulo de forma pública a nossa variável. Ao clicar sobre ela, ao clicar em última posição, voltei para onde estávamos. E agora vamos trabalhar realmente no tema da aula de hoje. Como é que eu faço para estar agora acessando somente aqueles formulários que eu concedi acesso no momento que eu cadastrei os meus usuários. Ó. Na minha coluna E, na coluna F e na coluna G, observe, ó, quando tiver o nome falso, isso quer dizer o quê? Que eu não posso estar acessando tais formulários. Ó. Quando eu tiver o nome verdadeiro, é porque eu posso estar acessando o formulário. Esse texto aqui nada quer dizer. Eu coloquei esse texto apenas para estar identificando. Então, isso aqui é indiferente com o nome do formulário. Vou clicar na guia Desenvolvedor Visual Basic. Então, por exemplo, ó, vou clicar aqui em exibir Project Explorer. E vou estar inserindo, para que você possa entender, vou estar inserindo quem? Ó? Vou clicar em inserir userform. Então vamos aqui criar um formulário, por exemplo, ó, vou clicar sobre ele, propriedades, e vamos chamar, por exemplo, de FRM consultas. Também vou descarregar essa janelinha, vou clicar em inserir novamente um segundo userform. Ó. Observe que esse é o userform 1, vou clicar sobre ele, e eu estarei o renomeando para FRM recibos. Então eu estou alterando a sua propriedade name. Então só vamos alterar também esse caption. Então como é que eu faço isso? Na propriedade caption desse form, está aqui com o nome userform1, vou estar alterando para recibos, para que você não possa se confundir no momento que eu abrir os formulários. Ó. Eu tenho aqui o FM recibos e tenho o FM consultas. Também vou alterar essa propriedade, ó, desse formulário. Ó. Vou estar alterando o seu caption de userform1 para consultas. Então qual é a ideia? Ó? Vou dar um duplo clique em FM principal e esse botãozinho aqui só terá acesso quem? Ó? Só terá acesso às pessoas que estiverem na coluna F com o nome verdadeiro. Ó. Então se observarmos o Gleidson com o usuário Gleidson, a senha 789, se observarmos ele está como falso. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem permissão para que possa estar acessando quem? Aquele formulário. Ó.
Logo aqui acima, eu estou com o verdadeiro para quem? Ó? Para o usuário Jade, com a senha 123. Então a gente vai fazer agora as permissões para que as pessoas possam estar logando somente com aqueles usuários que têm acesso àqueles formulários. Ó. Então vamos entender a prática. Ó. Visual Basic, vou dar um duplo clique nesse objeto, eu estou chamando o EFM usuários. Ó. Vou estar recortando esse comando, eu só vou chamar esse formulário se o usuário que estiver logado nessa máquina, se ele tem acesso a poder acessar ao formulário que será chamado. Então como é que eu faço isso? Ó? Vou fechar aqui a janela do meu project, vou declarar uma variável chamada linha e vou classificá-la do tipo integer. E na mesma linha, vou declarar uma variável chamada permissão e vou classificá-la do tipo string, do tipo texto. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou utilizar a estrutura with, vou estar informando o nome da minha planilha 6, que é a planilha CAD usuários, aquela planilha onde eu cadastrei usuários, as suas senhas e os acessos que ele tem aos formulários. Vou utilizar a variável linha e estarei atribuindo a ela o que? O meu ponto range, a parênteses entre aspas duplas, eu vou fazer uma procura aonde? Eu vou procurar na minha coluna C, que é a coluna onde tem os usuários. Ó. Então, ao procurar nessa coluna C, dois pontos, eu quero procurar nessa coluna C por inteiro, vou utilizar o método find para que eu possa estar procurando, e eu vou procurar quem? A variável usuário. Ó. Então, lembre-se que aquela variável está do tipo público. Então, como eu havia dito, eu consigo manipular ela dentro de todo esse projeto. Ó. E para que eu possa fazer uma procura exata, vou passar o parâmetro locat, dois pontos, igual a 1. Então, dessa forma, eu vou procurar de forma exata o nome do usuário. Fecho o meu parênteses e vou estar informando o row, pois eu estou fazendo uma procura por linha. E ao encontrar quem é o usuário nessa variável linha, para que você entenda, a variável linha vai armazenar em qual linha está esse usuário. Ao encontrar esse usuário, eu vou estar verificando a sua permissão. Vou chamar a variável permissão e estarei atribuindo a ela o que? Ponto cells, ao parênteses, a nossa variável linha de qual coluna? Qual é a coluna que dá permissão para que a pessoa possa estar acessando o formulário de cadastro de usuários? Ó. Então vamos observar aqui na minha base de dados, é a minha coluna F. Ó. Então se eu contar, a coluna A é a primeira, a coluna B a segunda, a C a terceira, a D a quarta, E a quinta e a F a sexta. Então por isso eu vou passar o número 6. Então estou pegando a informação da minha linha, da minha coluna 6, estou armazenando de forma temporária na variável permissão. E aí, vou fazer agora uma verificação. Eu vou estar verificando o que? Se permissão for igual, entre aspas duplas, vou digitar aqui o texto, ó, verdadeiro. Fecho aspas duplas. Se essa condição for verdadeira, agora sim, eu vou estar chamando quem? O EFRM usuários.show. Caso não, eu vou estar emitindo uma mensagem ao meu usuário, ó, msgbox, e vou colar aqui a mensagem, ó, você não possui permissão para acessar esse formulário, ó, vírgula. Vou utilizar aqui o VB exclamation, vírgula, o título da nossa mensagem, vou utilizar o nome do nosso canal, ó, Programador Excel VBA, e fecho aspas duplas. Ó. Para que você possa visualizar todo o comando, vou aproveitar esse espaçamento, vou dar aqui um underline e um enter. E para que possamos finalizar essa rotina, devo estar informando o nosso end if. Ó. E possivelmente pode ser que ocorra um erro, mas primeiramente vamos executar para entender como é que está funcionando. Ó. Então vamos fazer aqui um teste, ó. Vou salvar aqui o projeto e o que eu estarei fazendo? Ó? Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, ó, exibir, Project Explorer. O formulário é esse, ó, o EFRM Login. Vou clicar em executar. Então vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente vamos testar aqui o Gledson. Gledson é o login, a senha 789. E se observarmos, ele não tem acesso ao formulário cadastro de usuários. Então vou digitar aqui, ó, Gledson, a senha 789 e vou clicar em login. Seja bem-vindo, Gledson, login efetuado com sucesso. Ao dar um OK, vai estar logado aqui o Gledson. Aqui a nossa label ainda não está atualizando. Se eu clicar em CAD User, observe, ó, era esperado end with. Então aqui eu esqueci de colocar o nosso end with. Vou estar o informando para fechar a estrutura with e vou clicar novamente em executar. E aí ele vai estar me emitindo, ó, você não possui permissão para acessar esse formulário. E vou dar um OK, ó. Então aqui tem que fazer um ajuste nessa label, mas se você observar, ó, o Gledson não pode acessar aquele formulário, ó, o EFRM cadastro de usuários. Ó. Então vamos fazer novamente um outro teste, ó. Vou clicar aqui em não e vamos fazer, por exemplo, o teste com o Jade, ó, Jade 123, ele tem acesso ao cadastro de usuários. Ó.
Então vamos fazer novamente o mesmo teste, ó. Vou clicar em executar, vou digitar aqui, ó, Jade, senha 123 e vou clicar em login, ó. Seja bem-vindo, Jade, login efetuado com sucesso, vou dar um OK. Observe que aqui tá dando algum bugzinho, agora carregou o nome Gleidson, mas se eu clicar em CAD User, você vai perceber que ele carregou, porque o Jade ele tem acesso aqui ao formulário cadastro de usuários, ó. Então, paralelamente está funcionando quase 100% o nosso comando, deu um errozinho apenas aqui nessa parte superior, onde deveria aparecer quem? O Jade, não o Gleidson. Então está dando um tempozinho, um delay, ou seja, está demorando um pouquinho para responder a informação correta, ó. Mas o que eu quero lhe mostrar é que o Jade, que tem acesso como ADM, ou seja, ele pode estar acessando, ele tem acesso a esse formulário. A mesma lógica eu devo aplicar para os outros formulários, ó. Eu só quero que você entenda, ó. Vou clicar em fechar, vou clicar em não, ó. Desenvolvedor Visual Basic, vou estar, por exemplo, ó, FM principal, ó. Vou copiar esse botão, vou dar aqui um Ctrl V e vou reposicionar aqui do lado dele, ó. E por exemplo, ó, observe, ó, vou estar o renomeando para BTN recibo, ó. Então, para que ele vai servir? Para chamar os recibos, ó. Então, para que você não confunda, vou apagar essa imagem de fundo, vou aqui na propriedade Picture, vou apagar, ó. Então, some lá a imagem. E para que eu altere o caption, basta eu estar vindo aqui na sua propriedade, ó. E vou estar alterando aqui, ó, por exemplo, recibos. Então, quando eu clicar nesse botão, eu quero chamar o formulário de recibos. Então, qual é a ideia? Vou dar um duplo clique nesse objeto, vou copiar esse comando, vou novamente duplo clique em FM principal e duplo clique nesse botão e vou colar o mesmo comando. O meu trabalho aqui será qual? Ó? O formulário de recibos está na coluna E, que é a quinta coluna, ó. Então, o meu trabalho será apenas alterar o número da coluna, ó. Vou passar a coluna número 5 como parâmetro, ó. Então vamos fazer novamente o mesmo teste, ó. Vou clicar em exibir, Project Explorer, duplo clique aqui em Event principal e vamos alterar aqui, por exemplo, ó, o Gleidson ele não tem acesso a nenhum dos formulários, ó, mas ao formulário recibos eu vou dar aqui acesso, ó. Então vamos aqui fazer um teste, ó. Então vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, o Gleidson agora tem acesso aos formulários de recibos, ó. Então vou duplo clique em FM Login e vou estar executando, ó. Vou clicar em executar e observa, ó, vou passar aqui o Gleidson, a senha 123 e vou clicar em login, ó. Usuário ou senha incorretos, pois a senha do Gleidson é a senha 789. Então vou novamente digitar aqui, ó, Gleidson, a senha 789 e vou clicar em login, ó. Seja bem-vindo, Gleidson, efetuado, login efetuado com sucesso. Observe que ao clicar em CAD User, ele não tem acesso ao formulário de cadastro de usuários. Ao clicar em recibos, vai chamar o formulário de recibos. Aqui não chamou o formulário de recibos, até porque eu não ajustei para ele, ó. Então vamos aqui fazer somente o ajuste, ó. Duplo clique em FM principal e duplo clique aqui nesse botãozinho, ó. Acabei não trocando o nome do formulário, ó. FRM recibos. Observe aí. Vamos fazer novamente o mesmo teste, ó, só para que você veja que está funcionando perfeitamente, ó. Vou digitar aqui o Gleidson. Vou passar a senha 789 e vou clicar em login, ó. Seja bem-vindo, Gleidson. E aí observe, ó, aqui temos que fazer aquele ajuste. Não está carregando o nome da pessoa logada. Às vezes carrega, às vezes não. Isso daí vai ser ficar para a próxima aula. Mas o que eu quero lhe mostrar para finalizarmos a aula de hoje é isso daqui, ó. CAD User, você não possui permissão para acessar esse formulário, ó. Eu clicar em recibo, o Gleidson tem acesso ao formulário recibos, ó. Então, se você tem mais outros formulários, basta você pegar essa rotina que eu lhe ensinei nessa aula e aplicar aos outros formulários. E aí, alterar apenas a coluna que você está verificando e, claro, o nome do formulário que você está o chamando, ó. A lógica é essa. Então, nas próximas aulas, eu vou pegar umas sugestões que me passaram aí nos comentários e vou tentar aplicar a esse projeto. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei e novamente faça aquele pedido, ó. Comenta aí cadastro do zero. Então comenta cadastro do zero, assim você vai estar me ajudando e eu vou estar trazendo conteúdos de forma gratuita para você. Conto com o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora em nosso canal e lhe espero para o nosso próximo vídeo.